Olá, eu sou a Sandra Correia, psicanalista e pedagoga. Gosto de dar algumas contribuições na área de educação e hoje eu gostaria de falar sobre algumas ciências paralelas que de alguma forma contribuem para a educação e conseguem dialogar com a psicanálise, né? Bom, hoje a gente vê a ciência de forma muito fragmentada, né? Na realidade, se você pegar a física, por exemplo, não se pensa na física como ciências humanas, e sim como ciências exatas, correto? Pois muito bem. Então comecemos a reflexão a partir da física newtoniana, né, que é a física clássica, que se comprometeu a estudar todo o comportamento da matéria, né, todo o movimento da matéria. A partir da física newtoniana, que se chegou até o átomo, veio a contribuição da física quântica. A física quântica é uma ciência que ela se determinou a estudar tudo que está abaixo da escala atômica, ou seja, tudo que está dentro do átomo e suas contribuições, né? Entre outras propriedades que tem o átomo, o menor deles seria o núcleo. E a física quântica, a grande descoberta aí da física quântica seria realmente o fato de que dentro do núcleo existe apenas energia, né? São ondas eletromagnéticas que se comportam ondas, ora como comportamento de onda, ora como comportamento de partícula. Ah, a grande descoberta e, na verdade, contribuição da física quântica foi no sentido do estudo do comportamento dessas ondas. Então, a partir de aparelhos microscópicos poderosíssimos, né, que o átomo não consegue se ver a olho nu. Então, a partir desses aparelhos, descobriu-se que quando você observa essas ondas, elas são ondas espalhadas e quando se tem uma observação do ser humano, ela torna-se onda condensada, ou seja, ondas condensadas, todas juntas, viram partículas. Então, como foi feita essa pesquisa? Qualquer observador, qualquer estudioso que se propôs a fazer esse estudo, observou-se o átomo, quando se aproximava, ele virava partícula, ou seja, matéria, né, que são ondas condensadas. Quando afastava, ondas espalhadas, que são ondas apenas, eletromagnética. A partir disso, descobriu-se, a partir da física quântica, que todo o comportamento dessas ondas e das partículas, né, que ora é onda, ora é partícula, ela tem uma variável a partir da observação do estudioso, do ser humano. De forma que, se ah, todo o corpo humano e todo tipo de coisas enfim, qualquer matéria, qualquer coisas ou pessoas que compõem o universo é feito de células que são feitas de átomos e dentro dos átomos tem energia e o ser humano consegue mudar a realidade do comportamento dessas energias ou dessas partículas a partir de sua observação, a conclusão que a física quântica chegou é que se pode mudar, então, a realidade. Cada ser humano consegue mudar sua própria realidade. Como se concluiu isso? Porque nossos pensamentos são capazes e responsáveis por emitir ondas eletromagnéticas. A partir dessas ondas, você emite essas ondas que chegam até as células, que chegam até os átomos, né? Os octilhões de átomos que são compostos as nossas células. E como você consegue direcionar com a sua observação o comportamento dessas ondas, que é ora onda, ora partícula, então você se direciona uma, direciona todas.
Todos os átomos observados foram feitos a partir dessa observação, de modo que você consegue também mudar a sua realidade a partir das ondas de pensamentos, né? É muito interessante a física quântica, até quando ela fala da questão da lei da atração, porque ela prova nada mais, nada menos do que isso que foi estudado e investigado. Por outro lado, existem outras ciências, como a neurociência, por exemplo, que ela vem por confirmar que o cérebro, embora ele tenha todo um comportamento físico, ele obedece toda uma subjetividade de pensamento de cada ser humano. Para começar, a neurociência já acredita que cada cérebro é único, individual de cada um. Então não existe uma generalidade no cérebro. É uma especificidade onde os neurônios têm milhões de conexões entre si, que isso o faz diferenciar um ser humano do outro. Além disso, existe uma plasticidade grande do cérebro, provado pela neurociência, onde ele se adapta e se renova a cada aprendizagem, a cada saber e a cada modificação que o ser humano consegue adquirir a partir da produção de neurotransmissores, né, que vêm a partir de ondas eletromagnéticas produzidas pelo pensamento. Isso é uma coisa curiosa porque acaba dialogando, embora sejam ciências com especificidades próprias, isso acaba dialogando, indo de encontro com a psicanálise, que quando estuda as premissas do ser humano na questão do simbólico, por exemplo, que ela entende, a psicanálise, que todo inconsciente ele se articula a partir da linguagem, e essa linguagem ela reproduz uma visão, né, um olhar singular e único do ser humano, que é o que a gente chama na psicanálise de imaginário. Então ele cria dentro daquilo que ele se constituiu enquanto significante, ou seja, significante é tudo que ele aprendeu e a forma com que ele entendeu tudo que foi aprendido. E a partir daí existe uma visão, um olhar, que é o que a gente chama de imaginário, como eu acabei de falar. Esse imaginário permite que ele dê a direção para a vida dele, dentro de tudo que ele acredita, e dessa forma ele vai reagir em prol disso que ele acredita. Então, ao mesmo tempo que a física quântica diz que você é capaz de mudar a sua realidade, porque você é capaz de movimentar a direção, ora onda, ora partícula, que é composta, essas ondas dentro do átomo, que está dentro da célula, que está em todos os nossos tecidos, incluindo os tecidos cerebrais e todos os outros órgãos, enfim. E a plasticidade também que se tem de renovação do cérebro a partir de ideias, né? É um assunto que cada ciência, ela não se esgota simplesmente com um resumo, mas só para intercalar uma com a outra, para ficar entendido e ficar claro que as ciências se comunicam, e por mais que se tracem caminhos diferentes entre uma e outra, no fim das contas, sempre se chega a uma mesma conclusão, que o ser humano ele é capaz de criar sua própria realidade a partir daquilo que ele se constitui e que ele reelabora. Então, o fato dele ter determinadas crenças ou padrões de pensamentos, ainda que sejam inconscientes, outros tipos de psicologias dizem que cria-se padrões de pensamento, onde se coloca muitas ações no automático e a pessoa vai reagindo de acordo com, não com o que ela está racionalizando, mas com a emoção e a partir do que ela já faz sempre, porque o cérebro ele tem realmente uma posição de redução de energia e até de espaço eletromagnético para que ele consiga padronizar, não se tem espaço para tanta informação, então ele tende a reduzir, né,
indo aí pela linha da Gestalt, que, por exemplo, se tem uma cadeira na frente e alguém pergunta para uma outra o que é isso, ela provavelmente vai responder cadeira e não vai responder, olha, são vários pedaços de madeira com um prego, com uma almofada por cima. É, ninguém diz essa realidade, diz que é cadeira. A Gestalt diz que é cadeira, porque houve uma redução onde se entende pelo piloto automático, digamos assim, que aquilo é uma cadeira. Então não se tem mais aquela necessidade de um raciocínio, de dizer o que é aquele objeto, como ele foi composto e coisas assim. Esse tipo de padrão de pensamento a gente costuma reproduzir no contexto social, no contexto educativo e muitas vezes até a resistência que se tem na aprendizagem é em questão desse padrão de de pensamentos que um tem e o outro não, enfim. É, por exemplo, quando algum professor está ensinando alguma coisa que o aluno de alguma forma não entende aquilo, é porque dentro do significante dele, do que ele entendeu enquanto sentido, não tem representação nenhuma, né? Indo mais para o lado da psicanálise, mudando um pouquinho o foco, essa questão do significante ele tem a ver com um desejo inconsciente. O que o aluno quer aprender? Para que ele aprenda, ele tem que ser um sujeito do desejo. Tem que haver um desejo dele ir além. E esse desejo ele não está propriamente ligado ao conteúdo que está ensinado, está sendo ensinado, e sim a figura do professor, como está sendo ensinado, o que interessa para ele é o desejo que o outro tem sobre o desejo dele, o que o outro quer que ele deseja. É isso que vai torná-lo um ser, um sujeito do desejo. E a partir daí, ele vai começar a traçar o próprio caminho, né? As reelaborações que se faz a partir do que se acredita, ou seja, da própria constituição dele, e ele começa a querer aprender. É bem diferente do que a gente vê hoje na realidade educacional, que parte de modelos prontos, de conteúdos pré-determinados, e entende-se que o professor repetindo ali na frente e fazendo ele concluir exercícios, que necessariamente ele vai entender. E existe alguma coisa que escapa do entendimento racional. O professor ele não pode ver o aluno como um ser real e genérico, igual a todos. Ele tem que ver o aluno como um ser subjetivo e único, onde ele vai entender que permeia um desejo ali, um desejo do ponto de vista inconsciente, e a partir disso ele vai conseguir iniciar uma investigação daquele desejo. Quando o professor começa a notar, seja em sala de aula ou fora dela, seja qual for o conteúdo ensinado, isso é o que menos importa, mas quando ele se propõe a ensinar, investigando qual é o desejo do aluno, ou seja, permitindo que ele faça a troca. Ao mesmo tempo, o professor, nesse sentido, ele está aprendendo com o aluno. Então, no momento em que ele aprende com o aluno sobre o seu próprio desejo, ele consegue constituir, a partir daí, um sujeito do desejo. E esse desejo é o que vai permeando pela educação, algo inconsciente, que teoricamente não precisa ser capturado. Ele pode ser entendido a partir de uma investigação e não capturado, não pré-julgado, partindo do princípio que o aluno é isso, que tem dificuldade naquilo. Não tem que haver julgamento, tem que haver questionamento, tem que se lançar questões para que o aluno se posicione com relação a isso, para que se tenha um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. Esses assuntos não se esgotam aqui. Eu quis dar uma pincelada em algumas outras ciências que, se a gente for a fundo, a gente vê que tem correlação com a psicanálise, e eu, enquanto psicanalista, tenho interesse em estudar outras ciências para fazer essas correlações
e conseguir cada vez mais provas investigativas para que avance a educação. Mas quero falar sobre esses assuntos, um pouco mais sobre neurociência, um pouco mais sobre física quântica, permeando todas as questões da psicanálise, que embora tenha uma especificidade própria, um diálogo singular, mas que se pode ter uma outra visão mais profunda. E no próximo vídeo vou preparar alguma coisa que seja mais esclarecedor nessa questão para que a gente possa caminhar. Qualquer dúvida, podem acessar o canal ou mandem um e-mail para as respostas, é santorres09@gmail.com. Estou à disposição para responder. Contem comigo, até o próximo vídeo.